então a gente começa aqui com o início da caminhada. No próximo domingo nós vamos aprender sobre a escolha entre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita que conduz à salvação, a porta larga que conduz à perdição. E vai ser uma aula maravilhosa também. Olha a lição de número 3, o céu. Quem não para em nenhum momento para pensar como vai ser lá, né? O céu, o destino do cristão. A lição de número 4, como se conduzir na caminhada. Lição 5, os inimigos do cristão. Olha quantas coisas maravilhosas, irmãos, que é importante nós participarmos de todas essas aulas, para que a gente possa nos alimentar, porque tem coisas importantes em cada uma dessas lições. A lição de número 6 traz o título, As Nossas Armas Espirituais. A lição de número 7, o perigo da murmuração. A lição de número 8, confessando e abandonando o pecado. Número 9, resistindo à tentação no caminho. Lição 10, desenvolvendo uma consciência de santidade. Olha que coisa linda. A lição 11, a realidade bíblica do inferno. Lição 12, a bendita esperança, a marca do cristão. E finalizaremos a lição de número 13, a cidade celestial. Então, meus irmãos, que vocês participem conosco, estejam juntos durante esses 13 domingos, em que nós estaremos estudando a respeito da carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Quem foi o pastor que contribuiu aí nesse estudo foi o pastor Osiel Gomes, que é um líder da Assembleia de Deus em Tirirical, Maranhão. Ele é doutorando em teologia, conferencista e autor de várias obras publicadas pela CPAD. Então traz-nos aí um conteúdo muito rico para que nós possamos parar um pouquinho e meditar e aprender um pouco da palavra de Deus, aproveitando esses momentos na presença do Senhor e nos enriquecendo, nos alimentando da palavra de Deus. Nós vamos iniciar a lição de hoje, cujo título é o início da caminhada. Como se começa? Tudo tem um início. A única coisa que não tem princípio, que sempre existiu, é Deus. As demais coisas que foram criadas, todas elas tiveram um início. E na nossa vida espiritual, a caminhada do cristão também tem um início. E nós iremos estudar nesta manhã a respeito desse tema. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João 3, versículo 3. A verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. O texto que a leitura bíblica em classe, que é o texto que vai dar subsídio para toda essa lição, é um texto muito conhecido de todos, o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8. Vamos ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, e como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus.
O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Texto maravilhoso, este texto inspirado, que o evangelista João retrata um diálogo entre Jesus e um príncipe dos judeus chamado Nicodemos, um homem que ocupava um cargo, uma posição de destaque entre os fariseus, que eram homens que cuidavam da lei, da palavra de Deus, na época em que Jesus esteve presente, o Filho de Deus esteve presente de forma corpórea na terra. E neste diálogo nós vemos um homem que, a despeito da sua religiosidade, daquilo que ele tinha de conhecimento da palavra de Deus, lhe faltava um encontro, e ele, percebendo essa necessidade, foi ter com Jesus, e Jesus então revela a ele, primeiramente, Nicodemos reconhecendo que Jesus era um mestre, vindo da parte de Deus, mostrando ali uma humildade, um reconhecimento. E Jesus lhe dá uma lição a respeito da necessidade de crer realmente no Filho de Deus e nascer de novo. E o que é esse nascer de novo? O que é esse nascimento? O que é essa mudança? Por que se fala nisso? E Jesus explica claramente no versículo 6 que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós vamos ver aqui que a caminhada cristã, ela inicia com um novo nascimento, que é uma obra efetuada pelo Espírito Santo, mediante o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Foi a porta que foi aberta ali na cruz do Calvário, quando o Filho de Deus se entregou para a salvação do mundo perdido. E a conclusão dessa obra, por isso é uma caminhada, ela se inicia com a obra do Espírito Santo na vida de quem crê em Jesus. E ela tem um percurso a se percorrer, e ela se conclui com a glorificação final dos salvos, quando nós então receberemos um corpo glorioso, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus, e estaremos com Ele por toda a eternidade. Nós vamos então nesse trimestre estudar o início dessa caminhada, vamos estudar o final dessa caminhada, mas nós vamos estudar também o meio que mostra, muitas das vezes, um grande desafio. Então, que nós possamos aqui aproveitar esses momentos para meditarmos a respeito desta tão rica experiência. Os objetivos da lição nesta manhã são os seguintes. O primeiro objetivo é explicar o sentido da caminhada com Cristo. O segundo é ensinar a respeito da doutrina do novo nascimento. E o terceiro objetivo é enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. Nós precisamos aqui, até como motivação para o nosso estudo, nós precisamos ter bem clara a ideia de que na vida nós temos que ter início e fim para toda atividade que nós iniciamos. Na trajetória com Cristo não é diferente, né? Há um início e uma promessa de um desfecho glorioso. Esse desfecho é o alvo que deve estar sempre diante dos nossos olhos, né? Quando nós encontramos as dificuldades que certamente no caminho todos encontramos. As dificuldades não devem ser grandes o suficiente para nos fazer parar ou desistir, muito pelo contrário. A força de Deus que está em nós, a presença do Espírito Santo, a forte mão de Deus que nos sustenta, é suficiente para nos manter em pé, para nos dar força, para superar essas provações que nós enfrentaremos nessa caminhada, nessa trajetória. Os desafios, eles podem até ser grandes, mas nada se compara com a glória, como está escrito na palavra de Deus, com a glória que para nós será revelada. Então nós vamos aqui fazer a introdução, começar
essa lição, dizendo que nessa jornada do cristão que nós estudaremos nesse trimestre, para nós iniciarmos os nossos estudos, nós temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo. E o quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade nessa trajetória. Então está aqui um primeiro detalhe que eu informo a você que talvez se preocupe, está nos assistindo pela primeira vez e curioso em saber como que é essa trajetória, como que é essa caminhada, e eu lhe digo que não é uma caminhada solitária. Quem inicia uma caminhada com Cristo tem a presença do Pai, tem a presença do Filho, tem a presença do Espírito Santo e jamais estará sozinho. Então essa é a grande garantia que nós temos. Quando Jesus foi assunto ao céu, ele deixou muito claro, antes disso, ele dizendo para os discípulos que não os deixaria órfãos, mas enviaria para eles o Consolador, o Espírito Santo da verdade, que estaria com eles todos os dias. Então essa é uma convicção de todo cristão. Então nesta lição nós conceituaremos também o novo nascimento. O que é esse novo nascimento? E estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, nós mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada de fé. Então, vamos a palavra-chave do nosso estudo de hoje é caminhada. Caminhada. E o primeiro tópico é a caminhada com Cristo. Ô caminhada boa, ô trajeto bom. Vamos entender primeiramente o subtópico 1, compreendendo os dois caminhos. Na história humana, nós temos dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho da vida natural. E o segundo caminho, o caminho da vida com Cristo. O caminho da vida natural, ou o caminho da vida humana, é a primeira parte que daremos ênfase. Então ela se inicia no momento do nosso nascimento natural. A nossa vida. Né? Nós nascemos, vivemos, e a vida ela pode ser longa, ela pode ser curta, para uns muito curta, para outros mais longeva, mas a vida humana ela não é eterna. Todos nós sabemos que nós nascemos, nós crescemos, mas nós um dia morreremos. Essa é a lei da vida. Por mais que culturalmente nós procuremos evitar esse tema, o tema da morte, do final da vida, ele é um fato para todo ser, toda criatura. E tudo isso se dá porque lá no Éden, quando Deus fez o homem e depois do homem ele retirou a mulher e aquele casal estava vivendo numa qualidade espiritual muito grande, de um relacionamento diário com Deus. E Deus, obviamente que a qualidade espiritual e o relacionamento tornava o homem de uma espiritualidade extremamente elevada, não da altura espiritual e nem do tamanho espiritual do próprio Deus, mas como criatura, como um ser criado dentro da limitação de uma criatura. O homem convivia de um relacionamento íntimo com Deus. Todo final de tarde, Deus passeava no jardim, conversava com Adão, então o relacionamento ele era um relacionamento diário, profundo, íntimo, e naturalmente, um Deus santo, para ter acesso a um homem, para ter esse diálogo com o homem tinha que ter uma vida de uma pureza elevada. Assim era o relacionamento de Adão com Deus. Mas Deus ele deixa no Éden um único teste para Adão. No Éden estava a árvore da vida, que caso Adão ou Eva comessem daquele fruto, eles viveriam eternamente. Mas no Éden também estava a árvore do conhecimento do bem e do mal.
E esta foi a única árvore e único fruto que Deus determinou que o homem não comesse dele. De todas as outras árvores que haviam no jardim, estava permitido e autorizado para que Adão e Eva se alimentassem. Mas Satanás, né, se incorpora na serpente e acaba seduzindo Eva, e Eva é levada a comer daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois Eva também induz Adão a comer daquele fruto. E essa desobediência a Deus causou um dano terrível à humanidade. Porque naquele momento, quando naquele final de tarde, Deus passeia no jardim, e obviamente que Deus, ele tinha consciência e conhecimento do que tinha acontecido, mas ele chama Adão no jardim para ouvir de Adão qual que era o argumento, para ouvir da própria boca de Adão como que ele se justificaria perante essa falha. E Adão estava escondido e Deus procura por Adão, e quando Deus se encontra, Adão se mostra perante Deus. Adão já tinha consciência da sua nudez, já tinha vergonha do seu estado, o relacionamento deixou de ser aquele relacionamento puro, genuíno, e isso causou um sério problema. Deus retirou do jardim a árvore da vida, para que o homem não se alimentasse dela depois e vivesse a partir de então eternamente em pecado. E deu um salário para o pecado, que Paulo escreve aos Romanos: o salário do pecado é a morte. Então a recompensa por aquela desobediência foi uma vida terrena de uma duração curta, média ou longa, dependendo da ótica de cada um, como cada um vê. Mas esse é o fato da nossa vida humana ter um período. Foi a recompensa que nós recebemos por sermos, ou por termos em nosso DNA, no nosso gene, a herança de Adão. E talvez isso seja para alguns um argumento para dizer: mas eu não sou culpado do que Adão fez. Mas se nós tivermos um pouco de consciência e analisarmos que Adão, vivendo na pureza, vivendo na essência de uma vida pura e de relacionamento com Deus, ele que seria o nosso pai natural na vida terrena, né? Nós somos descendentes dele. De alguma forma, mesmo distante, há essa descendência. Então, olhando ele na pureza do primeiro homem, que teve o sopro de vida soprado em suas narinas pelo próprio Deus, se ele fez ou cometeu esse equívoco, quanto mais nós. Quanto mais nós. Então, achar que nós faríamos diferente também é um equívoco. Herdamos então essa natureza caída, e por conta disso, a trajetória humana é marcada pelas fases da infância, a adolescência, a juventude e a velhice. A vida adulta e a velhice. E também é caracterizada por dois momentos: o nascimento e a morte. E é esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando ele diz: o que é nascido da carne é carne. Lá em João 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne. Então essa é a parte da vida humana que nós temos. Limitada, tendente ao pecado, porque nós herdamos essa natureza caída. Então em nós, irmãos, na nossa natureza humana, há ainda um DNA divino. Deus, pela sua misericórdia, deixa em nós um DNA divino. Na nossa consciência há um DNA divino. Ainda que o pecado e essa natureza caída tenha nos afastado do relacionamento com Deus, ficou aqui na natureza caída um DNA divino. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele diz que nenhum homem será indesculpável naquele dia perante Deus. Tanto pelas coisas que Deus criou, que são maravilhosas, que nós vemos um DNA divino em toda a criação, como na consciência humana também há um DNA divino. Então o homem tem um DNA divino moral. Todo homem, por mais que ele desobedeça esse DNA que há nele, ele tem uma consciência do que é certo, do que é errado.
Se você atirar contra uma pessoa e matá-la, por mais raiva que você sinta ou cego que você esteja, na tua consciência há uma convicção. O que você está fazendo é errado. Quando você fere uma outra pessoa, você está fazendo algo errado. Esse DNA de consciência moral foi implantado por Deus lá atrás. Ou um outro aspecto é as coisas que Deus criou, que são as coisas que nós vemos, que foram criadas por Deus, como os céus, as estrelas, a natureza. Todas essas coisas revelam a grandeza de um Deus todo-poderoso. Então nós ficamos indesculpáveis ao ver essas coisas, indesculpáveis perante Deus. Então há um DNA de Deus em nossa vida, na nossa vida humana. Mas não é uma espiritualidade desenvolvida com Cristo. E é aí que nós entramos para outra esfera dessa vida, que é a vida com Cristo. Que é a única forma de se desenvolver e se acrescentar essa espiritualidade a ponto de nós chegarmos a Deus. Vamos para o subtópico B aqui, do primeiro subtópico. No primeiro subtópico é compreendendo os dois caminhos. Os dois caminhos são a vida humana ou a vida natural, e a segunda é a vida com Cristo. Então nós falamos rapidamente sobre a origem do pecado, a consciência do homem, e esse DNA que não está desenvolvido, mas está no homem, e agora nós vamos ver que com Cristo, ele eleva-se para um nível de excelência e um tamanho onde nós podemos ter um relacionamento com Deus. Diz assim: a vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Prestaram atenção nisso? A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. Então aqui o escritor dessa lição, ele deixa muito clara o convite, ou muito claro o convite mais importante que nós podemos fazer em nossa vida. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Uma vida de felicidade verdadeira e uma vida de plenitude no Espírito. Romanos, no capítulo 8, o versículo 2, está escrito: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual que era a lei que imperava na minha vida humana? A lei do pecado e da morte. Mas aí eu convido Cristo para fazer parte da minha vida. E eu convido Ele porque Ele está sempre à porta batendo. Eu não convido Cristo porque em mim há suficiências, eu tenho suficiência ou há em mim um poder para fazer isso. Não, mas na cruz do Calvário, quando Jesus morreu na cruz e amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na morte de Jesus, no cumprimento do seu papel, ele abriu uma porta, que é a porta da graça. Nós acreditamos que estamos na dispensação da graça. Enquanto nós estivermos na dispensação da graça, a voz do Calvário, essa voz que ecoa lá da cruz, ela alcança os corações de muitos homens e todos aqueles que estão dispostos a ouvir. Aquele que ouve esta palavra, a fé brota no seu coração, e ele dá passagem, ele abre a porta do seu coração, então Jesus vem e faz morada no seu coração. E aí ele passa a viver uma nova vida. E aí ele deixa de viver a lei do pecado e da morte, e passa a viver a lei do Espírito de vida. Olha que mudança fundamental e fenomenal. E nessa vida agora com Cristo, há novos propósitos, há novos pensamentos e há novas esperanças. Afinal, nós nos tornamos um filho de Deus. Esse tipo de jornada de vida que o nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é Espírito.
Viram que na vida humana fica explicado que o que é nascido da carne é carne? Aí Jesus entra em nosso coração, aí nós entendemos quando Jesus diz a Nicodemos, no 3º capítulo de João, versículo 6, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então olha que coisa maravilhosa esses dois caminhos. Vamos para o subtópico 2, os 3 companheiros da nossa caminhada. Lembra que eu disse que nós não estamos sozinhos? E isso é maravilhoso, temos essa certeza. Então, quando recebemos o Senhor Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Agora nós somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Sempre nós fomos amados por Deus, sempre. Deus amou o mundo, mas agora nós estamos vivendo num outro tipo de relacionamento com Deus. Agora nós começamos a ter acesso a Deus por intermédio de Jesus. Porque na nossa natureza caída, nós pecadores, nós não tínhamos suficiência em nós para chegarmos a Deus. Mas aí agora chegou Jesus. Jesus faz essa ponte entre nós e Deus. Então, aquele DNA, daqueles atributos, aqueles princípios divinos que estavam em nós, agora são elevados a um outro patamar. É como se houvesse uma conexão agora entre nós e Deus. E essa conexão, essa ponte, esse hub é Jesus. Jesus faz esse elo entre nós e Deus. E agora Deus passa a ser o nosso Pai. Nós somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Nós temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, nós também temos o seu Filho, como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda a sorte de males. Essa vitória foi conquistada para nós já na cruz do Calvário. E a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então, por nos amar, Jesus nos concedeu a sua própria vida. E Ele nos conduz em segurança para o seu reino celestial. E finalmente, temos agora o 3º membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e nosso consolador. Então, pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. E tudo isso significa nascer do Espírito ou novo nascimento. Conseguiu compreender o que é um novo nascimento? Então nós temos aí agora esses companheiros na caminhada. Nós nunca estaremos sozinhos, e isso é extremamente confortante aos nossos corações, compreendermos que nessa caminhada é uma caminhada que nós não caminharemos de forma solitária, mas o Senhor Jesus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo sempre estarão conosco, sempre estarão conosco. Para sintetizar esse primeiro tópico, a história humana compreende 2 caminhos, o da vida natural e o da vida espiritual. E fica evidente para nós, nessa trajetória, o quanto o caminho da vida com Cristo nos eleva num outro patamar, nos traz companhia, nos traz conforto, nos traz segurança, fortalecimento, instrução, auxílio, consolo, amor, e nos livra de toda sorte de males. Então, é uma experiência que todos deveriam ter. A experiência de receber Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Subtópico de número 2 diz respeito ao novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? Então, no início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino, do grego anthropos, que significa homem, tem um uso genérico no texto. E por isso o seu sentido inclui todos os seres humanos. Vamos abrir aqui João capítulo 3, versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, porventura sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe? Então o homem aqui diz respeito a qualquer ser humano. Então assim o Senhor Jesus afirmou
que Nicodemos precisava nascer de novo. Um novo nascimento vindo diretamente da onde? Diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23, o apóstolo Paulo escrevendo: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Este é o sentido da vida humana, como nós já explanamos no primeiro tópico. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior. Irmãos, isso é lindo, porque isso é uma coisa que quem nunca experimentou acha que é história, acha que isso a gente fantasia, e só quem vive a experiência de ter a presença do Senhor em sua vida, de uma forma, num relacionamento mais profundo, só quem vive essa experiência é que realmente pode dizer a respeito. Nós vemos, por exemplo, o salmista Davi, que era um homem segundo o coração de Deus e que viveu experiências íntimas com o Senhor. Depois do seu pecado, depois de cometer os seus equívocos, o Espírito Santo se retira dele e ali ele tem o sentimento de um homem que já experimentou a presença de Deus e agora ele passa a experimentar a ausência de Deus. E ele sofre muito com essa ausência, porque ele já tinha vivido a presença. E essa presença sente quem em algum momento já viveu a ausência. Para alguns dos nossos ouvintes, alguns dos irmãos que vieram de uma vida mundana e se converteram a Jesus, sabem a importância e a relevância dessa presença. O quanto que isso modifica a vida do homem. Então, em todo sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Mas eu nasço de novo quando eu vou para uma igreja, eu nasço de novo quando eu me dirijo a uma religião. O subtópico 2 diz que a religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. Nós já dissemos no início, na introdução, que ele era fariseu, que era um homem enraizado na religião judaica, que conhecia profundamente Deus. Ele era, segundo a tradição do judaísmo, monoteísta, conhecia os ensinos da lei, os ensinos dos profetas, conhecia a história do seu povo, sabia dos milagres que Deus tinha realizado, tinha a sua tradição, tinha a sua conduta perante Deus, mas ao que se nota, a sua tradição não oferecia o que a sua alma precisava. A religiosidade de Nicodemos não o salvava. Então, por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo. Ô escolha certa! Que encontro maravilhoso! O homem pode ter todo o conhecimento, ser letrado, ter conhecimento da Bíblia, conhecer a história judaica, conhecer a história de Cristo, mas se não tiver um encontro com Cristo realmente, a religiosidade não pode fazer para ele bem algum, a não ser no título de conhecimento. Então, Nicodemos identifica em Cristo o real poder de Deus, e conforme nós podemos comprovar nas suas palavras, quando ele diz: Senhor, ninguém pode fazer, mestre, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Então há um reconhecimento de Nicodemos a respeito da deidade de Cristo. Nicodemos reconhece que ele era o Messias. Então, portanto, a nova vida que Nicodemos precisava só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. E é isso que Jesus mostra para ele quando explica a respeito do novo nascimento. O subtópico 3 do tópico 2 diz-nos respeito ao novo nascimento e seu processo. Então a expressão nascer de novo significa do céu. Então ela mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna, ela é gerada por intermédio da palavra. Essa vida nova, ou essa nova vida, esse nascer de novo, ele não vem
do homem, ele não vem, ele vem de cima, ele vem de Deus e não vem de mais ninguém. É Deus que proporciona para nós essa possibilidade de nós termos esse relacionamento. Ele proporcionou isso quando enviou Jesus. E Jesus morreu na cruz e abriu essa porta de escape para a salvação dos homens. Então, para explicar esse processo de nascer de novo, o nosso Senhor fez o uso de dois termos, a água e o Espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Ora, o nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que ao falar da velha ordem, a representação da água era assegurada. Nós não cumpriríamos a lei, até porque nenhum dos rabinos da época, os fariseus e aqueles homens que buscavam ter uma vida irrepreensível em relação às leis e à tradição judaica, nenhum deles conseguiram cumprir os mais de 600 ordenanças que existem na lei. Então todos falharam de uma forma ou de outra, mas vem o Senhor Jesus e cumpre ela integralmente. Um homem que ele vem de uma forma sobrenatural, enviado por Deus, né, é gerado no ventre de Maria, e Jesus ele exerce, então ele cresce como um garoto, como um adolescente, já aguardando o momento do seu ministério. Ele cumpre o seu ministério, ele não peca, ele não erra, ele não falha, ele é entregue à morte por homens de corações enraivecidos, cheios de inveja, de ego próprio, e Jesus morre na cruz do Calvário, cumpre as ordenanças, cumpre a lei, e então ele cumpre completamente. É representação desse cumprimento da antiga lei, né? E a nova aliança, né, que é realizada por meio, ou representada aqui por meio da obra do Espírito Santo, né? Ou seja, a água iria jorrar para a vida eterna. Então, com o Espírito, nosso Senhor faz o uso analógico do vento. E nós vemos esse uso analógico no versículo 8 do capítulo 3 de João, quando ele diz: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, ninguém pode vê-lo nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Esse nascimento, esse novo nascimento, não é algo palpável, visível. Você começa a ver, você vê o novo nascimento quando a pessoa começa a refletir obras, que já são frutos. Mas o novo nascimento, ele é como o vento, porque ele é espiritual, ele vem do Espírito. E o vento, como Jesus mesmo diz a Nicodemos, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas você pode senti-lo. Então, semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração. Regenerados nós somos pelo Espírito Santo, com uma obra do Espírito Santo, que transforma as pessoas pela fé em Cristo. E esse processo é um milagre do alto, é um mistério da fé. Irmãos, esse processo é lindo. Homens indignos, homens incapazes, homens insuficientes, dos quais eu me incluo, homens que não teriam em si mesmo salvação ou nenhum recurso para ter um futuro ou uma esperança. Mas aí vem o amor de Deus, na pessoa bendita de Jesus Cristo, a palavra que é pregada pelos santos homens de Deus, ela invade os corações, a fé ela vem por ouvir a palavra de Deus, ela gera em nossos corações. Jesus está lá batendo na porta, a gente ouve a palavra, abre a porta do coração, o Senhor Jesus entra e aí começa um processo maravilhoso. Nós somos primeiramente justificados, porque Jesus, quando ele chega, ele nos fez justos. Ele nos fez justo, aquele que crê em Jesus já está justificado antecipadamente. Já tem lá um cheque em branco assinado por Jesus, é só você aceitá-lo. A justificação foi feita na cruz do Calvário. Jesus morreu por nós na cruz do Calvário e a cédula que era contrária a nós foi pregada na cruz. Como se antigamente todos nós tivéssemos ali uma culpa, se tivesse dito assim, ó, sois culpados. E somos mesmo, porque somos pecadores. Mas aí vem Jesus, o próprio Filho de Deus, rasga esta cédula e prega na cruz lá como se tivesse escrito um selo e carimbado lá agora. O culpado agora é inocente. Ele é inocente.
Então isso é a justificação. Nós passamos de injustos para justos na pessoa bendita de Jesus Cristo. E automaticamente, quando Jesus entra em nossa vida e a presença do Espírito Santo nos invade, nós somos regenerados. Aí aquele DNA de princípios morais, aquele DNA de Deus que havia no nosso homem caído, agora ele é elevado, aí há uma regeneração, ele é reconstruído. Nós somos elevados pela presença do Espírito Santo em nós, não por nós mesmos, mas por essa presença do Espírito Santo em nós. E aí as coisas não acabam por aí, né, irmãos? Por isso que nesse trimestre aqui nós vamos ter que... Você precisa estar participando de todas as aulas aqui, porque nós vamos falar sobre carreira, e aqui nós estamos falando só sobre o início. A carreira não acaba no início. Nós somos regenerados no momento que Jesus entra em nossa vida. Mas aí nós vamos passar por um processo agora, porque nós vamos enfrentar experiências em nossas vidas. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos ter choros, lágrimas, provações. Há uma necessidade de crescimento. E aí nós vamos precisar da santificação. A santificação é um processo diário. É um processo de aperfeiçoamento, de lapidação diária, de relacionamento com Deus, até que atinjamos o ápice desse processo de mudança que o Senhor faz em nós, que é a glorificação, que ocorrerá no final, quando nós fomos arrebatados com Jesus, e esse corpo corruptível for transformado num corpo incorruptível, esse corpo mortal for transformado num corpo imortal, e nós seremos glorificados e seremos como o Senhor Jesus, quando Ele ressurreto apareceu aos seus discípulos com um corpo glorioso. É assim que nós seremos. Glória a Deus por isso. Coisa maravilhosa que o Senhor faz em nossas vidas. Então vamos aqui para o tópico, sintetizando aqui o tópico de número 2. A caminhada com Cristo, ela se inicia com o advento do novo nascimento, a obra divina de salvação. E agora o tópico de número 3, o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Subtópico 1, Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento, deixa eu passar aqui o slide, como escritura, é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja, o Novo Testamento, não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança ou a lei e a nova aliança, o evangelho. É por isso que ele é chamado de Novo Testamento. É uma nova aliança que tem o cumprimento pleno em Cristo. Então esse entendimento de ser uma unidade, não ser um livro à parte, que deve ser deixado de lado, como algumas religiões o fazem, considerando apenas o Antigo Testamento como verdade, é um equívoco, porque isso não tem base nas raízes bíblicas. Esse entendimento da palavra de Deus, ele é embasado biblicamente, tem raízes bíblicas, essa unidade. O Antigo Testamento apontava para o Messias que viria, e o Novo Testamento nós vemos o cumprimento do Messias, da vinda do Messias, assim como as determinações para a igreja que ele inaugura. Então é extremamente rico, é uma continuação de um mesmo livro, que mostra aí os dois propósitos, a diferença entre a antiga aliança e a nova aliança. Então, nesse contexto, a palavra aliança ganha relevância. Ela é traduzida pela Septuaginta, da palavra grega diateké. De acordo com Jeremias, ela tem o sentido de ordenação, ou dispensação, e economia da salvação. Então, do latim, o termo testamentum traz esta mesma força descritiva do termo diateké, que é ordenação ou dispensação. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e o Novo Testamentos formam as escrituras sagradas do cristão. E é importante, irmãos, nós falarmos sobre isso, para nós irmos para o próximo subtópico, os irmãos entenderem a importância do Novo Testamento. Como que o Novo Testamento embasa a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus, sendo nós igreja. Vamos para o subtópico 2, para a gente entender isso. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas ela está centralizada em Jesus. Todos eles ganham relevância.
apenas quando eles estão relacionados à sombra de nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Aleluia! Então está centralizado o tema em Jesus Cristo. Nós como cristãos, nós devemos realmente amar o Novo Testamento, que ali nós encontramos tudo a respeito da vida, do ministério, da morte, da ressurreição, dos mandamentos, dos ensinamentos, das aparições do Senhor a seus discípulos e da forma como Ele usou os homens ali e o Espírito Santo os inspirou para que pudessem escrever a respeito dos problemas da igreja primitiva, dos acontecimentos. Nós vemos a inspiração falando sobre como que a igreja se portava no início, como os irmãos se reuniam, a comunhão que havia entre eles, a união, a oração, o cuidado, o desenvolvimento, os problemas que surgiram. E eu acho linda a palavra de Deus, porque a palavra de Deus como um todo, ela não transforma todos os homens ali participantes como super-heróis, mas ela mostra as fraquezas, ela mostra as fragilidades dos homens, e em todo o tempo a mão poderosa de Deus fortalecendo, guiando, conduzindo, como quem está soberano no controle de toda a história da humanidade, desde a criação do mundo até o final desta era, o Senhor provendo, cuidando e tendo todo um controle. Então vemos aqui o subtópico de número 3, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus, é claro que tem. O Senhor Jesus o dividiu, evidenciando nele 3 categorias, está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 44. Jesus fala a respeito da lei, dos profetas e dos escritos. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada de fé pelo Novo Testamento. Olha aí que dica importante, que informação importante para você que está iniciando a sua trajetória como cristão, para você que de repente deu lugar à voz do Espírito Santo de Deus, às vezes nessa manhã mesmo, e ouviu a voz de Deus, e a fé em Jesus Cristo brotou em seu coração, você está passando por um processo aí de regeneração, segue aí a primeira instrução, o Novo Testamento. Para um cristão que está começando a sua jornada, ele deve começar a sua jornada pelo Novo Testamento. Vai ser muito mais fácil de compreender. Então, esse documento sagrado, ele reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento nós temos a promessa, no Novo nós temos o cumprimento. Nesse testamento nós temos a consumação do plano do Pai em Jesus, para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Então veja só, se você como cristão, nosso pastor, por algumas vezes eu já o ouvi dizendo, o primeiro livro que se você for começar a ler a palavra de Deus, nunca leu a palavra de Deus, uma dica, uma instrução é começar a ler pelo Evangelho de João. Comece a ler a palavra de Deus pelo Evangelho de João, depois você leia os outros evangelhos e siga em Atos dos Apóstolos, e daí vai para as cartas do apóstolo Paulo e assim por diante, para depois você seguir e ler o Novo Testamento e o Antigo Testamento, e aí você vai tendo uma visão mais ampla, mais completa da palavra de Deus, vai tendo um entendimento e um crescimento saudável. Então, sintetizando esse tópico, o Novo Testamento é o documento cristão que deve fazer parte do início de nossa caminhada, pois ele revela todo o plano da salvação de Deus. Nós vamos concluir a nossa lição, irmãos, mas eu quero evidenciar aqui para os irmãos, de forma testemunhal, a importância, a relevância e a mudança de um homem que aceita Jesus como seu Salvador. Como que o início da caminhada é algo prazeroso. No ano de 1988, o meu pai, ele vivia uma vida atribulada, ele era um homem alcoólatra,
tinha seus vícios, fumava muito e era um homem sem Deus. A despeito de ter a minha avó na época, a minha tia, que oravam por ele, elas eram cristãs. E a vida em casa não ia bem, o relacionamento dele com a minha mãe não ia bem. E numa determinada feita, embriagado, ele toma uma decisão de tirar sua própria vida. E o homem sem Deus, ele não tem sobriedade emocional, ele não tem controle, muitas das vezes, de todo o seu estado, das suas situações. Ele às vezes se sente sozinho, diferente de um homem com Deus, que nós estudamos aqui nesta manhã, que ele tem companhia, que ele tem auxílio, que ele tem ajuda. Um homem sem Deus, Mas Deus, em momentos de loucura de alguns homens, Deus se revela. E foi assim que aconteceu com meu pai. Num determinado dia, ele toma a decisão de tirar sua própria vida. E ele se embriaga e ele faz um plano. Esse era um plano de um homem enlouquecido. O plano dele era pular ali do pontilhão de Santa Gertrudes, retirar sua vida, acabar com aquele sofrimento que ele imaginava que a melhor solução fosse essa. E ele sai embriagado com o carro e de uma forma que ele não consegue descrever, ele acaba parando na frente de uma igreja. E ali ele entra em prantos naquele culto que estava acontecendo. E a palavra estava sendo pregada. E a Bíblia nos diz de forma clara que a fé ela vem pelo ouvir, e por ouvir a palavra de Deus. E naquela noite, ele, quando foi feito o apelo, ele levantou a sua mão num ato público de quem estava disposto a receber. Nós fazemos sempre este convite na igreja, e às vezes as pessoas estranham, mas quando alguém é tocado por Deus, em situações como essa que meu pai viveu lá em 1988, uma vida destruída, acabada, e de repente ele ouve uma palavra de esperança, porque a palavra de Deus traz para nós esperança. Imagine só, irmãos, fazendo um parêntese nesse testemunho, imagine a escolha de Pascal. Quem nunca ouviu a respeito dessa escolha, esse homem ele propôs algo de forma lógica para a gente entender o quanto que é importante, ou quanto que é vantajoso nós crermos em Deus. Se Deus realmente existe, vamos pensar de forma lógica, e nós cremos em Deus, o que nós ganhamos? Nós ganhamos a eternidade, nós ganhamos algo que o dinheiro não pode comprar, nós ganhamos algo inatingível em todos os aspectos, em todas as esferas, é algo maravilhoso, é algo extraordinário. Então, se nós cremos em Deus e Deus realmente existe, o que nós temos a ganhar é algo incomparável. E o que nós temos a perder? Bom, o que nós temos a perder, eu não vou mais ter vícios, eu não vou fumar, eu não vou beber, eu não vou adulterar, eu não vou mentir. Coisas que talvez para algumas pessoas pode trazer algum valor efêmero, rápido, prazeres pequenos. Então a vantagem, se Deus é real, a vantagem é muito grande em crer em Deus. E se eu creio em Deus e Deus não existe? Se eu creio em Deus, esse foi o dilema e a proposta de Pascal. E se eu creio em Deus e Deus não existe, o que eu perco? Bom, eu perco isso que é maravilhoso, que de repente eu imaginava que existia, que é a eternidade, e ela não existe. Eu perco isso, né? Eu deixo de ganhar isso. E eu deixo também de fazer aquilo que eu faria numa vida normal, que era beber, fumar, me divertir, adulterar, algumas coisas, ou mentir, que talvez isso gere prazer para algumas pessoas. Então, quando nós fazemos o comparativo entre os ganhos e as perdas, de uma maneira lógica, vale muito a pena crer em Deus. Mas vale muito a pena. Qualquer homem racional que colocar no papel as vantagens e as desvantagens, vai ver que vale a pena crer em Deus. Então a gente sempre faz esse convite público para a pessoa que quiser aceitar Jesus, para levantar a mão, um sinal público de que aceita ter uma vida diferente. E aconteceu isso com meu pai naquele ano, naquele dia, naquele culto. E ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. E o processo foi acontecendo na vida dele. A vida dele foi regenerada, o casamento foi restaurado, os vícios ficaram para trás, a vida foi mudada, ele passou a ser um novo homem, com um novo estilo de vida, com saúde, saudável, abençoado, a família cresceu, a família prosperou, os filhos aprenderam a palavra de Deus. Então, a vida que ele ganhou com Jesus valeu muito a pena. E é por isso que eu digo que se você ainda não iniciou essa caminhada com Deus, aproveite esse momento.
Todo momento é oportuno. Para nós concluirmos, a jornada com Cristo, ela tem início com um novo nascimento. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pelas palavras do Novo Testamento que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Maravilha, meu querido. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Que neste domingo você tenha um dia de bênção, de paz. E eu te convido para à noite você estar presente conosco aqui às 18h30. O culto da família. Venha você, traga a sua família também. Se for a sua primeira vez aqui, venha com prazer, venha com alegria. O Senhor Jesus tem um encontro contigo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Quero te convidar para fechar os teus olhos. Faremos uma oração, encerrando essa escola bíblica. E ficaremos aguardando você aqui às 18h30 para o culto com a família. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, te exaltamos e agradecemos. Obrigado, Pai, por estes momentos na tua presença, pela tua gloriosa palavra, pela presença do Espírito Santo, nos inspirando, nos iluminando, dando entendimento e trazendo para nós esse conteúdo tão rico, Pai, que nos faz rememorar o início da nossa caminhada. Lembrando, Senhor, que nós estudando aqui nesse trimestre a carreira que nos está proposta. Nós, Pai, aleluia, precisamos a cada dia estar firmados em Ti, ó Deus, enfrentando as adversidades que certamente nos sobrevêm, mas arraigados em Ti, Pai, nós certamente venceremos. Certamente, Pai, nós prosperaremos. E por isso, meu Deus, eu peço nesta manhã a Tua bênção sobre a nossa vida e a vida de cada um destes ouvintes. Que o Senhor trabalhe em seus corações, que o Senhor trabalhe em seus lares e que a Sua palavra, Pai, aleluia, que ela é eficaz, Pai, ela produz aquilo que lhe apraz. Que a Tua palavra possa, Pai, aleluia, penetrar em cada coração, Pai, e dar frutos. Eu peço a Tua bênção sobre cada uma dessas famílias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente. Tenha um ótimo domingo na presença do Senhor.